Nós vamos compartilhar uma palavra, está aí no seu boletim, vai falar sobre o espírito de filiação e o espírito de servidão. O que é isso, pastor? Isso é algo que, através do novo nascimento, você se tornou. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor Jesus, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos creem que na obra consumada? Então você é filho. Além de ser filho, há um espírito dentro de você, o Espírito Santo, a natureza de Deus. O próprio DNA celestial foi colocado dentro de você. E o que a palavra de Deus nos diz? Que este espírito, ele testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E hoje nós vamos fazer um paralelo entre esse espírito de filiação, de se tornar filho, de ser feito filho de Deus, e o espírito de servidão, do que é ser servo. Amém? Eu vou colocar alguns pontos para você ter luz da parte de Deus e se posicionar com a nova natureza que você é. Você é filho de Deus. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre acerca do voluntariado no meio da igreja. Alguém perguntou, pastor, qual que é a diferença entre ser servo e ser voluntário? Bom, voluntário, o próprio nome diz, ele é voluntário. Ele escolhe o que fazer, ele escolhe quando fazer, ele escolhe para quem fazer. O voluntário todo o tempo, ele depende de uma motivação externa, de uma valorização da parte de quem ele acha que ele está servindo, Então ele pensa, não estão me valorizando o que eu estou fazendo. E todo o tempo ele deixa bem claro, eu sou voluntário, eu estou aqui porque eu quis estar. Então eu resolvi compartilhar aquilo que eu sou, mas eu só faço o que eu quero e quando eu quero. Quantos entendem o que eu estou dizendo? O servo já não. O servo não escolhe quando servir. O servo não escolhe para quem que ele vai servir. O servo, ele entende, ele serve ao seu Senhor. E é o seu Senhor que escolhe onde ele vai servir, quem ele vai servir, quando ele vai servir, como ele vai servir. O servo simplesmente quer saber, Senhor, e aí? Para onde eu vou? O que eu vou fazer? E o servo está sempre com o coração disposto a obedecer, porque o papel do servo é esse, ele obedece às escolhas do seu Senhor. Quantos entendem? Mas quando eu digo para os irmãos voluntário, eu não estou falando, porque de certa maneira até o servo é voluntário. Os irmãos estão aqui, os irmãos, você não recebe lá salário para liderar a sua célula, você não recebe pagamento para abrir a sua casa. Então, de certa forma, você é um voluntário, Você é um servo que serve voluntariamente. Mas mesmo servindo voluntariamente, você serve com um coração de servo. E servindo com um coração de servo, você vai receber uma recompensa do seu Senhor, daquele que te chamou, te comissionou, te arregimentou. Quando eu falo servir como voluntário, estou falando de um espírito voluntário diante do Senhor. Aquele espírito que ele acha que ele não é obrigado, que ele acha que estão pegando o boi daquilo que ele está fazendo. E olha, é muito difícil lidar com pessoas voluntárias, porque pessoas voluntárias, elas querem ser paparicadas, valorizadas, e elas acham que estão fazendo para você. Então elas querem receber a recompensa sua, a sua valorização daquilo que elas estão fazendo. Mas o servo não. O servo sabe que ele está servindo a um Senhor. Mesmo que ele sirva homens, sirva líderes, mas ele está servindo ao Senhor. Quantos entendem o que eu estou dizendo? E olha, hoje eu quero lançar, depois eu vou explicar para os irmãos no decorrer da palavra, algo muito profundo. Só filhos podem servir a Deus. Só filhos.
Deus só aceita e só contabiliza obra que é feita por filhos. O exterior, a obra exterior, ela pode ser semelhante à de um filho e à de um servo. Você pode olhar assim, você pode achar que é a mesma coisa, mas para Deus não é. Deus, ele olha o íntimo. Alguém me perguntou ontem: pastor, não estou compreendendo bem o que é obra, né? Eu não estou entendendo. E aí eu falei assim: olha, irmã, obra é tudo aquilo que você faz. Mas qual que é a obra que Deus aceita? Deus olha o coração, a motivação. Então, o servo, ele faz a obra com uma motivação. Qual que é a motivação do servo em fazer uma obra? É merecer algo de Deus. É conquistar a bênção de Deus. Já o filho também faz uma obra. A obra do filho, em certo aspecto, ela pode ser semelhante à obra do servo. Por exemplo, você pode ter um filho que lidera uma célula e pode ter um servo que lidera uma célula. No exterior é a mesma coisa, é a mesma obra. Ambos estão liderando uma célula. Mas no coração, o servo está liderando porque ele quer merecer a bênção de Deus. Mas o filho está liderando porque ele sabe que ele é filho de Deus e ele está cuidando das coisas do seu pai. Ele está cumprindo a vontade do seu pai. Ele não está liderando uma célula ou fazendo qualquer obra que seja na casa do seu pai com o intuito de conquistar o amor desse pai. Não, o filho faz porque ele entende que é filho e ele já é amado. Amém? Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz acerca disso? Romanos 8, versículo 15. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Projeta, por favor, na Revista e Corrigida. Fazendo um favor. Eu vou usar essa versão hoje aqui, que a linguagem é melhor, para os irmãos entenderem. Porque não recebestes o espírito de escravidão. A palavra aqui, escravidão, no original é douleia. Essa palavra douleia no original, ela pode significar tanto escravidão como servidão. Então eu vou usar a palavra servidão para os irmãos, que é mais palatável, é mais fácil de você digerir, né? Mesmo porque hoje nós não temos escravos mais, então servos. Então você não recebeu o espírito de servidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção. Então vê, a palavra de Deus está falando de dois espíritos. Está falando do espírito de servidão, que faz de você um servo. Está falando que você não recebeu esse espírito. E está falando de um espírito de adoção. A palavra adoção aqui também no original, ela está no sentido de filiação. Mas quando eu falo filiação, eu não falo de filiação no sentido de filiar-se a um partido político, filiar-se a uma agremiação. Não, filiar-se no sentido de se tornar filho. Então você não recebeu o espírito de servidão para viver outra vez com medo, mas recebestes o espírito de filiação, baseados no qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Versículo 17. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então fala assim comigo. Eu não recebi o espírito de servidão para viver outra vez com medo. Diga assim, mas eu recebi o espírito de filiação e por ele eu posso clamar Abba Pai. Fala assim comigo, o próprio Espírito testifica no meu coração e no meu espírito que eu sou filho de Deus.
Quantos creem aqui que são filhos de Deus? Esse é o primeiro ponto. O texto vai dizer claramente que tem um paralelo entre dois conceitos. O conceito de servo e o conceito de filho. O espírito de servidão e o espírito de filiação. E aqui ele já vai de cara nos lançar a uma oposição clara na palavra de Deus, que se opõe lei e graça. Então preste atenção. Na lei, no Velho Testamento, o homem se tornava servo de Deus. O homem fazia para se tornar servo de Deus. No Novo Testamento, na Nova Aliança, na graça, o homem foi feito filho de Deus. E ele se torna filho de Deus, não é como resultado de uma obra que ele faz, não. Ele se torna filho de Deus como resultado de uma crença. Todo aquele que crê no Filho, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, na nova aliança, você já começa numa posição, numa identidade. Que identidade é essa? Eu fui feito filho de Deus. Na velha aliança, na lei, o homem todo o tempo tentava fazer obra para se tornar. E se tornar o quê? Servo. Por que na nova aliança, homem nenhum poderia se tornar filho de Deus? Porque Cristo ainda não tinha vindo. A Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus disse isso, aliás, que ele veio revelar o novo nome de Deus. E qual que é o nome que Jesus veio revelar? Pai. Pai. No Velho Testamento, Deus revelou ao homem vários nomes. Eu, Elion, Deus, Jeová Jirê, Jeová Rafá, Deus é a minha bandeira. Revelou vários nomes, mas o nome Pai só pôde ser revelado com a vinda do Filho de Deus. Por quê? Porque só através do Filho de Deus, só através da sua obra consumada, é que o homem então poderia, através da sua fé, nesta obra consumada, se tornar filho de Deus. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então isso só é possível na nova aliança. Vê o seu privilégio? Às vezes você encontra irmãos que falam, que vontade, de ser como Moisés, ver lá os feitos de Deus no Egito. Não, meu filho, você está melhor do que Moisés, porque você está na nova aliança. Na nova aliança foi lhe dado, através da obra consumada do Calvário, o poder de ser feito filho de Deus. Não como resultado de uma obra que você faz para alcançar isso, mas como resultado da sua fé. Quantos dizem amém? Mas olha só, uma outra diferença entre o Velho Testamento e a Velha Aliança e a Nova Aliança, a graça. No Velho Testamento, o homem era feito servo. E o servo vive com medo. Por isso que a palavra vai dizer que você não recebeu o espírito de servidão, para viver outra vez atemorizado, com medo. Porque o servo, ele é resultado daquilo que ele faz. Então, todo o tempo o servo vive numa insegurança. Que insegurança é essa, pastor? Se ele agradou o seu Senhor. Se ele fez o suficiente para conquistar o amor do seu Senhor. Se o que ele está fazendo é suficiente para conquistar a aprovação do seu Senhor. Porque se o seu Senhor não se agradar daquilo que o servo está fazendo, o servo corre o risco de ser mandado embora. Corre o risco de ser demitido. Por isso que o servo vive em todo instante com uma insegurança. Ele nunca tem paz, porque ele nunca sabe se o que ele está fazendo é realmente suficiente para agradar o seu Senhor. Será que o meu Senhor está se agradando do que eu estou fazendo? Será que Ele não vai me mandar embora? Será que Ele não vai me demitir? Então ele vive o tempo todo com essa insegurança. Mas o filho não.
o filho sabe que ele é filho. E mesmo que um filho se comporte mal, isso não altera a sua natureza. Ele é filho. Ele se tornou filho, não é porque ele se comportou mal, mesmo porque a Bíblia diz que quando Deus entregou Jesus para morrer por nós, nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus. Nós não queríamos a Deus, mas mesmo assim Deus entregou o seu Filho. E agora que nós cremos nessa obra consumada, muito mais, porque agora nós somos feitos filhos de Deus, não como resultado do nosso comportamento, mas como resultado da nossa fé. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, da mesma maneira, filhos podem se comportar mal. Filhos, às vezes, por causa da idade, podem fazer coisas que desagradam seus pais e por isso precisam ser corrigidos, disciplinados. Mas pai nenhum manda filho embora. Você, como pai, o seu filho às vezes desobedece, faz alguma coisa que te contraria, você vai exercer disciplina, porque todo pai que ama, corrige. Mas você jamais vai falar, você vai largar de ser meu filho, vou te mandar embora de casa. Não vai fazer assim. Se você que é pai, e a Bíblia diz que nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial. Fala assim comigo, uma vez filho, filho para sempre. Filho, ele faz, não é para definir o que ele é. Filho faz porque ele já é. Entende o que eu estou dizendo? Por isso que é importante, irmãos, eu falei isso no domingo passado, quero repetir para você, identidade é uma coisa que você deveria se preocupar todos os dias da sua vida. Senhor, me dá clareza da minha identidade, quem eu sou em Cristo. Porque todo o tempo o diabo, ele ataca a nossa identidade, todo o tempo. O diabo ataca em nossa identidade usando circunstâncias externas, que quando você olha, você fala, não, mas isso aqui não combina com o Filho de Deus. Só que você deveria olhar essa circunstância externa e não falar assim, se eu estou fazendo isso, é porque eu sou isso. Não, você tem que olhar para a circunstância externa e falar, isso não combina com a minha identidade. Eu vou agir de acordo com quem eu sou. Não é o meu comportamento que define a minha identidade. É a minha identidade que vai definir o meu comportamento. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Por isso que é importante você ter revelação da sua identidade. Porque quanto mais clareza, revelação você tiver de quem você é em Cristo, mais você vai agir de acordo com essa identidade. Mais o seu comportamento vai ser alinhado à sua identidade. Então, por exemplo, o diabo, ele sempre age de fora para dentro. Então o diabo pega o seu comportamento, pega uma atitude errada que você fez e quer usar essa atitude para mudar o seu interior, para dizer que você é o que você fez. Mas o Espírito Santo de Deus não. Ele sempre trabalha de dentro para fora. Ele sempre traz clareza no seu interior, convicção de quem você é. E uma vez que você entende quem você é, você vai comportar de acordo com a sua identidade. Infelizmente, por falta de revelação, muitas igrejas criam servos. Em que sentido? O tempo todo colocando medo na vida dos irmãos. Comporta direito. Se você não se comportar, o pai vai te mandar embora. Você vai perder a sua salvação. Você vai deixar de ser filho. Você vai ser expulso de casa. Por quê? Porque é isso que o espírito de servidão gera nas pessoas. Medo. Gera temor. As pessoas ficam atemorizadas. E elas ficam mesmo escravizadas, se tornam escravos desse tipo de sentimento. Amém, meus irmãos? Então, olha só. Qual que é a diferença, crucial que você precisa entender nessa noite? Entre lei e graça.
Na lei, você pratica a obra para se tornar. Na lei, você sempre está com medo, porque você nunca sabe se a obra que você vai estar praticando é suficiente para te qualificar para a bênção de Deus, para te qualificar para se tornar justo, para te qualificar para se tornar santo. Na graça não. Na graça você já é. Você já é santo, você já é justo, você já é filho amado de Deus. E a partir desse ponto de partida, você então pratica obras não para se tornar como na lei. Você pratica obras porque você já é. Quantos já são aqui? Essa é a sua natureza. Qual que é a preocupação do servo? O servo fica sempre preocupado de ser mandado embora. E na realidade o próprio Senhor Jesus disse isso, que o servo não fica para sempre na casa. Vamos ver? Projeta, por favor, João 8, versículo 35. João 8, 35. O próprio Senhor Jesus que disse, olha o que ele disse. Ora, o servo não fica para sempre em casa. O filho fica para sempre. O filho fica para sempre. E olha, você vai encontrar, você faz parte de uma minoria. A maioria dos irmãos, das igrejas, dos pregadores, eles pregam que o servo pode ser mandado embora de casa. Eles pregam que o filho pode sim deixar de ser filho. Eles pregam que a pessoa pode perder a salvação. É a maioria. O tempo todo colocando esse medo. A maioria eu entendo que é por falta de revelação. E até mesmo Paulo vai dizer que fazem isso até querendo fazer o correto. De produzir nos irmãos um temor, um comportamento adequado, só que usam de estratégias contrárias à palavra de Deus. Você quer levar o seu filho natural a ter um comportamento adequado? Conta para ele quem ele é. Estabeleça a identidade dele. Jamais agride a identidade dele. Todo o tempo reafirme a identidade do seu filho. Uma vez que o seu filho tiver revelação da identidade dele, de quem ele é filho, ele vai se comportar de acordo com aquilo que ele é. Amém, meus irmãos? Qual é o medo que a maioria desses pregadores colocam? Olha, Deus te deu uma chance. Você não fez por onde? Você pode ser expulso. Toma cuidado. Então, a maioria das igrejas vivem desse jeito. Muitos crentes têm, e por causa desse tipo de vamos dizer assim, doutrina, se tornam pessoas com doença mental, problemas emocionais, que levam até mesmo pastores a se suicidarem. Por que se suicidam? Por causa de uma crença errada. Vivem com medo, vivem com temor. E isso de fato os torna escravos. Mas não é escravos de Deus, é escravos do diabo. Porque é o diabo que escraviza, que domina pelo medo. Deus não. Deus não domina ninguém pelo medo. Deus conquista pelo amor. Amém, meus irmãos? Então olha só. Eu preciso dizer algo para você. Não estou aqui com isso estimulando o erro de ninguém. Porque o temor das pessoas é sempre o mesmo. Pastor, e se a pessoa interpretar mal? E se ela pensar agora que ela pode fazer o que quer? É responsabilidade de quem vai ter uma interpretação errada. Mas nós não podemos negar a mensagem do Evangelho. O Evangelho diz que se você crê no Filho, você se torna filho como Ele. E o Evangelho diz, uma vez filho, não tem como voltar e deixar de ser filho. Uma vez filho, filho para sempre. Esse filho pode errar. Esse filho, às vezes, como eu disse para os irmãos, por causa da imaturidade, ele pode gostar de comer cocô. Ele pode gostar de colocar a mão em coisas sujas. Mas é porque ainda é criança. Paulo vai dizer que enquanto o filho é criança, está lá em Gálatas 4, ele ainda é semelhante ao escravo. É só semelhante, só a semelhança externa.
Porque na natureza não tem nada a ver com escravo. Na natureza ele é filho. Então, enquanto ele é criança, imaturo, ele ainda gosta de fazer coisas erradas. Ele ainda gosta de, o bebezinho lá pega cocô e coloca na boca. Mas a partir do momento que ele cresce, ele deixa de fazer as coisas de criança. Qual que é o problema de filhos imaturos? O seu pai, ele é o dono do mundo. O seu pai, ele tem uma Ferrari, tem um helicóptero, mas porque você é criança, você não pode dirigir a Ferrari. Mas por que ele não deixa você dirigir a Ferrari? É porque você se comporta mal? Não. Ele não deixa você dirigir a Ferrari, é porque você não tem maturidade para desfrutar daquela parte da herança. Então o que ele faz? Ele te priva daquela parte da herança, porque se você tocar naquela parte da herança, em vez de contribuir para o seu bem, vai te trazer malefícios. Da mesma maneira, Deus. Por isso que é importante você crescer em Deus. Quando eu falo crescer em Deus, é crescer em revelação, em estatura, à semelhança de Cristo. E quanto mais o Filho de Deus cresce em estatura, mais provisão da herança é liberada para ele. Então ele vai acessando a herança dele de acordo com a maturidade dele. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Então cresça, cresça. Isso tem que ser um desejo genuíno de filhos. Filhos querem crescer. Filhos querem se parecer cada vez mais com o seu pai. E como é que o filho tem revelação? Eu sou filho de Deus. Eu sou da realeza. Esse tipo de comportamento não combina comigo. Eu vou agir de acordo com o meu pai. Eu vou agir de acordo com a nobreza do meu pai. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou filho do Deus Altíssimo, El Elyon. E é desse jeito que eu vou agir. Amém? Essa é a mentalidade de filho. O servo, qual que é a mentalidade do servo? Eu preciso me comportar bem, porque senão Deus vai me castigar. Eu preciso me comportar bem, senão eu vou perder essa bênção. Eu preciso me comportar bem, porque senão Deus não vai me abençoar no meu trabalho, no meu casamento. Eu preciso fazer para conquistar. Então o servo está sempre tentando conquistar algo. Conquistar algo. Filhos não. Filhos sabem que porque são filhos, eles também são herdeiros. Tudo aquilo que é do pai é também deles. Então o que filhos procuram fazer? Crescer. Mas esse crescimento não é resultado de um esforço próprio. Esse crescimento é resultado de contemplação. Quanto mais você vê Cristo, mais a glória de Deus te é acrescentada. Glória à natureza de Deus. E quanto mais você se torna semelhante a Cristo, mais você se apropria da sua herança. A herança já é sua, mas ela é liberada gradativamente de acordo com o seu crescimento. Amém? Quantos querem crescer aqui? Então esse é um segundo ponto. Servos conquistam, filhos herdam. Então alguém falou, pastor, eu estou na graça, eu não preciso levantar cedo para trabalhar mais. Os meus filhos estudam de manhã e nesse frio, uma dificuldade para acordar. E aí meu filho fala, pai, eu não quero ir para a escola. Eu falei, eu também não quero trabalhar. Então não trabalha. Eu falei, mas se eu não trabalhar, eu não tenho como pagar a sua escola. Que história é essa? Eu estou na graça, eu não preciso levantar para trabalhar. Olha só, se você não estiver na graça, você vai levantar cedo, vai trabalhar muito, e o dinheiro que você receber vai ser no seu bolso como um bolso furado, não vai dar para nada. Mas se você está na graça e você está na graça, você vai trabalhar nem tanto assim, mas Deus vai pegar o pouco que você recebeu e vai multiplicar. Quem trabalha na graça, ele faz pouco, mas tem resultados substancialmente maiores, multiplicados ao que ele fez. Mas quem trabalha fora da graça,
Ele trabalha muito, mas o resultado dele é pífio, é pequeno. Não condiz com aquilo que ele faz. O que a palavra de Deus vai dizer lá em Salmo 127? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Qual que é a graça aqui? Deus edificar para você. O que é Deus? Ter Deus edificando a sua própria casa. Mas o texto está dizendo que não precisa de você trabalhar? Não. O texto está dizendo o seguinte: você vai ter que sair para trabalhar. Mas olha, se Deus não estiver favorecendo o seu trabalho, não estiver edificando a sua casa, você vai trabalhar muito e não vai ter resultado nenhum. Continua o texto aí, olha o que diz. Aos seus, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Na revista atualizada vai dizer, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Sabe o que é isso? É você sair desse culto, ir para casa, dormir. Enquanto você dorme debaixo do favor de Deus, Deus já está alinhando a sua segunda-feira. De maneira que quando você acordar amanhã, você vai ser surpreendido com a graça de Deus te favorecendo. Você vai para o seu trabalho, você vai trabalhar pouco, mas o resultado vai ser extraordinário. É isso que é um filho que sai para trabalhar debaixo da graça de Deus. O pastor estava contando acerca de um dos nossos pastores, da videira. O pastor ligou para a casa desse pastor, 9 horas da manhã, dia de semana, e a esposa falou, ele está dormindo. Dormindo? É. Aí, deu 10 horas da manhã, o pastor tornou a ligar. Ela falou, acabou de acordar. E aí o pastor falou, irmão, o que é isso? 10 horas da manhã? E aí o pastor falou, porventura nunca lestes? Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Eu estou dormindo para dar mais tempo para o anjo trabalhar. Mas não é assim que as coisas funcionam. Acorda cedo. Não é assim, tá? Isso é só uma brincadeira. Creio que ele já deve ter recebido revelação de Deus quanto a isso. Acorda cedo. Vai trabalhar. Mas vai trabalhar confiado na graça de Deus. Vai trabalhar confiado que o Senhor está edificando a sua casa. O que o texto vai dizer? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. A pessoa que não tem o favor de Deus, ela coloca lá, tranca nas portas, coloca alarme, coloca cerca elétrica, faz uma macumba lá de tranca-rua, mesmo assim não resolve, vai lá e rouba. O ladrão vai dentro da casa dela. A pessoa que tem a graça de Deus, não quer dizer que você não tenha que trancar a sua casa. Você tranca. Mas às vezes você até esquece de trancar. Mas porque você tem o favor de Deus sobre a sua vida, o Senhor guarda para você. Entende o que eu estou dizendo? A graça de Deus é a coisa mais importante que nós precisamos. Nós precisamos do favor de Deus sobre as nossas vidas continuamente. Filhos entendem isso. Filhos fazem confiados, não na obra dele, naquilo que ele está fazendo. Filhos fazem confiados na bondade e no amor do Pai, no favor do Pai sobre a vida dele. Servos não. Servos fazem porque querem conquistar. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha parte. E depois que eu receber, eu vou devolver o meu dízimo porque eu quero alcançar a bênção de Deus. Todo o tempo está tentando fazer para conquistar. Servos acham que tem que entregar o dízimo do almoço para comer o jantar. Filhos não. Filhos fazem porque entendem. Eu sou filho de Deus. Filhos fazem porque têm um encargo pelas coisas do Pai, pela casa do Pai. Vê que há semelhança nas obras. Você que olha com a aparência externa, você acha que é tudo a mesma coisa, mas para Deus não é. Paulo vai dizer, 1 Coríntios 13, que o servo ele pode chegar até o ponto de entregar a própria vida para ser queimada. Mas o que o texto vai dizer? Se não tiver amor, vai ser inútil, inútil. Então Deus olha o coração, a motivação. Quantos estão acompanhando o que eu estou dizendo?
Então, o servo o tempo todo, a cabeça dele é de servo. Ele quer conquistar o amor do seu Senhor. Ele quer conquistar a bênção. Ele quer conquistar o favor. Filhos não. Filhos fazem porque entendem que recebem porque são filhos. Filhos fazem porque já sabem que são abençoados. Filhos fazem, sabe por quê? Porque filhos sabem que aonde ele colocar a mão vai prosperar. Eles já saem para fazer nessa convicção. Eles não saem para conquistar, eles já saem na posição de vitória. Mas como é que o servo trabalha? Como é que funciona a mentalidade de servo? Lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que está escrito, somente então você irá prosperar o seu caminho. Então olha só, o servo ele quer prosperar o caminho dele. Mas como é que o servo da velha aliança fazia? Para ele prosperar o caminho dele, ele precisa fazer. E fazer muito. Mas e o filho da nova aliança? O que o filho da nova aliança precisa fazer? Nada. Porque o que o texto de Romanos diz? Que você foi feito filho. Você recebeu o espírito de filiação. E filho, ele é herdeiro. Ele foi feito co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Deus é do Filho. Tudo que é de Cristo se tornou seu também. Você é co-herdeiro com Cristo. A mesma herança que Cristo tem é a sua herança. Então o que você precisa saber? O que é de Cristo. Porque o que é de Cristo também é meu. Mas por que é meu? Porque eu vou lá conquistar? Não. Porque eu vou abrir a minha mão, né? A minha garra espiritual, que é a minha fé, e vou simplesmente receber. Porque a parte de Deus é dar. Deus deu a herança. Mas a parte do filho é pegar essa herança com a fé. Amém, meus irmãos? O filho sabe que é só pedir para o papai. É só se abrir a sua boca e falar: pai, me dá. Pai, eu estou precisando de provisão para pagar essa conta. Pai, eu estou precisando de educar esse menino. Pai, eu estou precisando de sabedoria para lidar com essa mulher. Pai, eu estou precisando de alinhar o meu casamento. Pai, eu estou precisando de casar essa moça. Pai, eu estou precisando de casar. Pai, eu estou precisando de arrumar um emprego. Pai, o filho sabe, ele pede. Filhos são pidões. Porque filho sabe, tudo que ele precisa, o pai tem para dar. O seu pai é o dono do mundo. E isso não é uma historinha, não é uma ilustração, não é uma frase de efeito, isso é a verdade do Evangelho. Você foi feito filho de Deus, a saber, todos os que creem no seu nome. Amém, meus irmãos? Ah, pastor, mas eu não mereço. Mas filho não precisa de merecer. Filho tem herança. E os filhos nem lembram se eles estão merecendo ou não. Filho chega com a maior cara de pau. Ele acabou de aprontar, mas ele chega: pai, deixa eu brincar com o videogame. Pai, compra isso para mim. Porque filhos entendem. Eles recebem porque são herdeiros. Amém, meus irmãos? Vamos ver uma parábola, né? Vai ilustrar muito isso. A parábola do filho pródigo. O que a Bíblia diz? Que um pai, isso Jesus contando, para mostrar, revelar aos homens o nome do pai. O verdadeiro nome de Deus que ele veio revelar. Pai. Então tinha um pai que tinha 2 filhos. Um filho mais moço e um filho mais velho. O filho mais moço chegou para o pai e falou: pai, cansei dessa casa. Eu quero a minha parte da herança. Eu tenho direito. O Senhor não morreu, está demorando a morrer, mas eu quero a minha parte da herança. O pai, muito bondoso, deu para ele. Por que ele deu para ele? Porque era direito do filho. É herança, herança. Presta atenção.
Se você tiver revelação, e em nome de Jesus nós vamos crescer em revelação nessa noite, que você é filho de Deus, você vai ter ousadia para chegar diante de Deus, confiado na obra de Cristo, naquilo que você se tornou por meio dessa obra consumada. E você vai ter ousadia para desfrutar de uma grande herança. O filho mais novo pediu, o pai deu para ele, porque era direito dele. Foi, gastou, né, houve fome na terra, foi parar num chiqueiro, e o chiqueiro para o judeu, a pior condição do homem é cuidar de porcos. E ele foi para lá. E estava com tanta fome que ele viu lá as alfarrobas, a lavagem do porco, ficou com vontade de comer. Naquele momento, a Bíblia diz que ele caiu em si. Mas por que ele caiu em si? Ele caiu em si assim: gente, eu sou filho, meu pai é um fazendeiro rico, isso não combina comigo disputar lavagem de porco. Não, eu vou voltar para a casa do meu pai. Pai, eu sou filho, eu não posso viver desse jeito, pai. Foi isso que ele caiu em si? Não. Vamos ler lá, versículo 17. Olha o que a Bíblia diz. Em que ele caiu em si? O que ele fala? Lucas 15, versículo 17. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm em abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Olha o que ele caiu em si. Em vez dele cair em si, porque ele era filho, espírito de filiação, ele caiu em si com a mentalidade de servo, de trabalhador. Ele falou: na casa do meu pai tem empregado. Empregado do meu pai tem comida e casa. Porque o servo, ele quer o mínimo. O servo, ele está satisfeito em ter só a comida e só um teto para morar. O servo, ele quer o mínimo. Filhos não. Filhos querem desfrutar da herança. Pastor, é desonra eu querer o mínimo? É desonra com o seu pai. O seu pai sendo tão rico, você sendo filho de uma pessoa tão rica, podendo desfrutar dessa riqueza ilimitada, você limitar isso na sua vida é desonra de quem você é filho. Entende o que eu estou dizendo? A pessoa que tem esse espírito de escravidão, de servidão, ele se contenta com o mínimo. E aí ele volta para casa nessa mentalidade: vou pedir o meu pai para me fazer como escravo. Vamos continuar lendo? E caindo em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Não faça esse tipo de oração. Não chega para o seu pai e pede Deus para te tratar como um servo, como um escravo. Isso é desonrar o seu pai. O filho chegou lá com essa conversa, com essa ladainha que ele veio decorando no caminho, mas o pai nem deu bola para isso. Quando o filho chegou, né, e falou lá essa conversa decorada de caminho, o pai nem falou. O que o pai falou? Traz aí as vestes, servas, porque é isso, para isso que servos servem, para servir os filhos. Servos, traz aí as vestes, traz aí o anel, o cartão black, traz aí as sandálias. Mandou trazer tudo para o filho. Sabe qual é a única, né, característica boa que esse filho tem? Ele aceitou, né? Ficou lá com o olho arregalado, meio estupefato, né? Que é isso? Eu vim para ser empregado e meu pai quer me colocar na posição de filho. Traz o chinelo. Olha, esse chinelo está meio apertado, não tem um maior não. Mata o novilho cevado. Uai, vai ter festa. Estou dentro. Porque o meu filho estava perdido e foi achado. Era filho. Tinha se desviado, tinha errado, tinha aprontado, mas era filho. Aí você pensa: e o filho mais velho? O filho mais velho nunca saiu de casa, né? Um bom rapaz, um bom menino. A Bíblia diz que o filho mais velho voltou do trabalho. Chegou, viu festa na fazenda.
chamou um dos servos e falou: o que está acontecendo ali? E ele contou: olha, aquele seu irmão, ele voltou. E seu pai ficou feliz, seu pai deu para ele roupa, seu pai deu para ele o anel de volta, deu para ele sandálias, mandou matar o novilho cevado e fez festa. Mas o irmão mais velho ficou o quê? Contrariado. E o pai, bondoso, saiu da festa e veio conversar com o filho. Veio insistir com o filho para participar da festa. Mas o que o filho respondeu para o pai? Projeta lá, por favor. Versículo 29. Mas respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Meus irmãos, ele estava dentro de casa, ele era filho, mas o que ele estava fazendo dentro de casa? Sendo servo. Espírito de servidão. Sendo filho, vivia como servo. Eis que nunca transgrediu o seu mandamento. Porque o servo, ele só pode ter um pouco de tranquilidade se ele acreditar que ele está obedecendo tudo. Para o servo poder viver um pouco em paz, na mente dele, ele tem que acreditar que ele está fazendo tudo direitinho. Que ele fez a parte dele. E agora ele exige de Deus a parte de Deus. Que ele fez tudo conforme a cartilha manda. Agora Deus tem um compromisso. Deus é fiel de me abençoar. Porque Ele está vendo o que eu estou fazendo. Você nunca me deu um cabrito para comemorar com os meus amigos. Ele queria só um cabritinho. Ele é a mesma coisa do filho mais novo. Ele só queria pão e casa para morar. O filho mais novo aproveitou mais do que ele, não é verdade? Porque ele pegou metade da herança, foi lá, gastou no pecado, viveu a pobreza, foi parar no chiqueiro, voltou para casa e ainda recebeu tudo de volta. Não dá raiva, irmãos? E você está aqui na vida da igreja a vida toda, e o outro vai lá e chega e apronta, e ele chega e ainda vai ter festa para ele. Essa é a mentalidade do servo. Ele estava lá, era filho, mas tinha a mentalidade de escravo, de servo. Que essa mentalidade possa ser extirpada da sua vida nessa noite. E que pelo Espírito Santo de Deus, você possa ter o seu coração aquecido, incendiado, testificado que você se tornou filho de Deus. E como filho de Deus é assim que você vai andar. Você é filho, você é herdeiro, você é co-herdeiro com Cristo e vai andar de acordo com essa sua nova natureza. Amém? Mas volta lá para Romanos 8,15. O texto fala então que nós não recebemos o espírito de servidão para vivermos outra vez. O que significa viver outra vez? É porque nós vivíamos desse jeito. Vivíamos no tempo da lei, vivíamos como servos, como escravos, e o servo sempre vive com medo. Vive com medo por quê? Porque ele tem medo de ser mandado embora, tem medo de contrariar o seu Senhor. Mas você recebeu o espírito de adoção. A melhor tradução aqui é espírito de filiação. Mas adoção também é boa. Vou te explicar por quê. A Bíblia jamais diz que você é filho do diabo e foi adotado como filho de Deus. Não existe isso. Eu sei que a palavra adoção para nós, né? Você tem um encargo aí de adotar uma criança. Essa criança é filha de outra pessoa e você a adota. Mas não é assim na palavra de Deus. Não é que você era filho do diabo e agora Deus te adotou. Não. Você era filho do diabo. Mas Deus pegou você e regenerou. Você nasceu de novo. Mas nasceu de novo onde? O homem é constituído de 3 partes: corpo, alma e espírito. O seu corpo é o mesmo. Ele é o mesmo. A promessa é que você vai receber um corpo novo, um corpo glorificado, mas isso é para o futuro. Um corpo à semelhança do que Cristo recebeu quando ressuscitou. Então, no corpo é o mesmo ainda. Na alma, a sua alma continua a mesma. Você nasceu hoje, mas a sua mente é a mesma. Você tem as mesmas memórias, os mesmos pensamentos. Então a sua alma está sendo transformada. E esse é um processo que dura a sua vida terrena inteira.
Então onde é que você nasceu de novo? No Espírito. O seu espírito estava morto para Deus. E aí, com o novo nascimento, o seu espírito foi regenerado. E esse espírito que estava morto para Deus, ele agora recebeu a vida de Deus. O Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de você. Em qual parte sua? No seu espírito. E o que Romanos 8,15, continuando o texto, diz? Que agora é esse espírito, que é o Espírito de Deus, ele testifica, ele fala, é verdade, você é filho de Deus. Por que ele tem que falar isso dentro de você? Porque na sua cabeça, e até mesmo no seu estereótipo físico, exterior, você acha que você ainda é filho do José, filho da Maria, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa muito rica, né? Bilionária. E aí, eu vou lá, estou andando com a minha Mercedes, paro no sinal, o obreiro Carlos vem me oferecer uma balinha, né? Está lá pobre, coitado, indigente. E eu olho para ele, eu tenho um amor por ele. E eu falo, vou pegar esse moleque, vou levar para minha casa. E eu pego ele e o adoto. E o levo para a minha mansão, uma mansão rica, cheia de servos. Coloco para ele um quarto, uma suíte, suntuosa. Mas qual que é o problema? O obreiro Carlos, ele foi feito meu filho. Mas na cabeça dele, ele ainda se vê como indigente. Na cabeça dele, ele não se sente confortável em um quarto. Ele não se sente confortável tendo pessoas para servi-lo. Ele não se sente confortável em comer os manjares da minha casa. Na cabeça dele, ele ainda prefere a goma suja de suor, né? A bala doce com gosto salgado por causa do suor. Ele ainda prefere as comidas ruins. Por quê? Porque eu, sendo rico, eu não tenho o poder de colocar o meu espírito dentro dele. Eu sou rico, eu tenho espírito de grandeza, de nobreza. Para mim, comer manjares é a melhor coisa. Eu me sinto confortável com coisas boas. Ele não, ele está lá, mas ele não se sente confortável. Eu não consigo fazer isso, mas o nosso Pai consegue. O nosso Pai pegou a natureza pobre sua, pecadora sua, e mudou essa natureza. De maneira que agora Ele colocou o espírito de grandeza, o espírito dEle dentro de você. E esse Espírito de Deus, que é Deus, esse DNA celestial, está dentro de você. E é esse DNA celestial que testifica no seu interior, você é filho de Deus. Por que a gente precisa disso, irmãos? Porque a nossa mente, o nosso HD, ele está defeituoso. Nós pensamos como miseráveis sendo ricos. Pensamos como doentes sendo saudáveis. Pensamos como depressivos sendo alegres. Pensamos como ansiosos tendo toda a provisão. Então nós precisamos de nos voltar para o nosso interior e nos apropriarmos dessa identidade. Versículo 16 de Romanos 8. Porque o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, o espírito humano, que nós somos mesmos filhos de Deus. Amém? Você precisa ter sua mente renovada. Você foi feito filho. A identidade do servo é aquilo que ele faz. Por isso que o servo é tão preocupado com as obras. Se o que ele está fazendo está agradando, se o que ele está fazendo é suficiente, o tempo todo ele é preocupado com aquilo que ele faz. Porque a obra dele é que vai defini-lo. A obra dele é que vai falar se ele pode ou não desfrutar dessa bênção. A obra dele que vai falar se ele vai ter ou não a bênção de Deus sobre a vida dele. Mas filhos não, filhos é o contrário. Filhos porque eles fazem a obra condizente com a sua própria identidade. Pastor, mas filho não serve? Serve. Filho serve também. Mas filho, quando serve, isso atrai o olhar. Por quê? Porque a única obra que Deus aceita é a obra de filhos. Por quê, pastor? Vou te explicar.
O servo, quando ele faz algo, ele faz para merecer. Então, se Deus aceitar a obra do servo, ele vai estar colaborando com aquela mentalidade deturpada. Se Deus aprovar e aceitar a obra do servo, o servo vai falar, está vendo? Deus só ama quem se comporta. Então, se você quer ser abençoado, se comporte bem, porque Deus vai te abençoar. Deus não pode colaborar com esse tipo de mentalidade distorcida. Mas filhos não. Filhos fazem porque entendem que são amados. O próprio Senhor Jesus, pastor, é errado dizer que eu sou servo? Não. Jesus era conhecido como servo de Deus. Ele mesmo falava. Paulo, assim também Pedro e João, se intitulavam como servos de Deus. Mas antes de servir, entenda que você é filho. Um filho que serve. Amém, meus irmãos? Filipenses 2,6. Olha o que vai dizer acerca do Senhor Jesus. Sendo Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Por causa disto, por causa de quê? Porque sendo filho, serviu. Por causa disso, ele ganhou um nome que está acima de todo o nome. Perguntaram, pastor, nessa teologia da graça, onde que fica o sacrifício individual? Então presta atenção. Só há sacrifício na graça, ok? Nenhuma obra de sacrifício de um servo Deus aceita, Deus contabiliza. Só filhos que se sacrificam é contabilizado diante de Deus. Por causa desse motivo que eu acabei de te falar. Deus não vai colaborar para um pensamento deturpado na sua cabeça. De que você precisa se sacrificar para alcançar o favor de Deus. Que você precisa se sacrificar para alcançar a bênção de Deus. Deus não aceita. Agora, filhos, quando os filhos fazem e se sacrificam, mesmo sem o pai, e aliás o pai não exige isso, mas o filho se sacrifica, ele abre mão daquilo que ele gosta, porque ele entende o quanto que ele é amado, e ele responde a esse pai amando, o pai aceita esse sacrifício. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? O pai aceita. Então toda obra que você for fazer, tenha revelação. Se você está fazendo para se tornar, ou você está fazendo porque você já sabe que você é filho. Por isso que Jesus, antes de ir para a cruz, o que ele fez? Ele não teve problema nenhum de despir a sua roupa, de tomar a toalha, colocar a veste de servo e lavar os pés dos discípulos. Porque ele tinha clareza, ele é um filho que estava servindo. Amém, meus irmãos? Queria chamar os irmãos do louvor aqui. Olha só, para nós encerrarmos, um outro tópico com os irmãos, João 15, versículo 15. Somente filhos recebem revelação. Olha o que Jesus falou. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos. Jesus ainda não tinha morrido nem ressuscitado. Por isso que ele não podia chamá-los de irmãos, de filhos de Deus. Porque você só se tornou o homem ao homem. Foi-lhe dado o poder de se tornar filho só depois da obra consumada. Então aqui os discípulos já não eram mais servos, eram amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Olha que terrível isso, irmãos. Servo ele faz sem saber o propósito das coisas. Por isso que ele desmotiva. Por isso que ele deixa de fazer, porque ele não sabe o propósito. Filhos não. Filhos sabem que aquilo que eles estão fazendo está conectado com o coração do pai. Tudo que ele faz tem um propósito do pai envolvido. O pai falou para ele, você vai fazer isso com esta finalidade. Você vai fazer aquilo com este propósito. E toda obra que é feita com um propósito, entende o que eu estou dizendo? É uma obra que por si só é motivadora. Porque você sabe a finalidade. O servo não sabe os propósitos das coisas. Ele é muito ativista, faz muitas coisas, muitas atividades, mas não sabe o propósito, não consegue entender o propósito. Por quê?
o propósito só é revelado para os filhos, só para os filhos. E o último tópico que está aí, quem é filho é disciplinado. Hebreus 12, 7 vai dizer: e para a disciplina, é para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos, pois que filho há a quem o pai não corrige. Então, como eu disse para você, por causa da imaturidade, você pode errar. Por causa da imaturidade, você pode gostar de comida estragada. Por causa da imaturidade, você pode ter pensamentos ruins. Mas acredite em mim, seu pai te ama. E o propósito do seu pai é te tornar semelhante ao seu irmão mais velho. Mas esse trabalho de mudar não é seu. Não é você que se esforça para mudar, não. Esse trabalho de mudar é o seu pai quem faz. E como é que ele faz isso? Corrigindo, instruindo, disciplinando, porque ele ama. Mas sabe qual a maneira preferencial do nosso pai nos disciplinar? Pela palavra, exortação da palavra. Então quando você vem para um culto e você ouve a palavra, e aí você é exortado, abandona essa mentalidade de servo, sirva como filho, assuma a sua identidade, quem você é. Você está sendo exortado na palavra. O que Deus está fazendo? Está alinhando o seu pensamento, está trabalhando na sua vida, moldando a sua crença, de maneira que quando você sai daqui, você sai transformado pelo poder da palavra. É a palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele está lavando, transformando a noiva. E qual que é a água que ele está utilizando para isso? A água da palavra. Então olha, não fique se condenando, nem aceitando acusações do diabo acerca dos seus erros, das suas falhas, das suas limitações. Apenas creia, você é filho de Deus. Deus está interessado no seu crescimento. E Ele está alinhando conexões, está alinhando alimentos, situações, para te levar à perfeita estatura do seu irmão mais velho. Deus tem um compromisso com você. E a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai completar. Quantos creem que isso é verdade? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos ministrar essa canção, que não somos mais escravos do medo, mas somos filhos de Deus. E você vai liberar a sua voz, mas uma voz muito audível, mesmo que debaixo da máscara, né, as suas cordas vocais vão ultrapassar esse pano aí, e vai haver um coro celestial te acompanhando nessa noite. Você vai declarar para que os céus te ouçam, mas que o inferno também te ouça, que você sabe quem você é. Você é filho, e você não está sujeito mais ao espírito de escravidão. Você não está sujeito mais a uma vida atemorizada, com medo, porque você sabe quem você é. Você é filho de Deus. Amém? Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Da minha mãe, tu me escolheu, me chamaste pelo nome. Nasci outra vez em sua família, o teu sangue flui em mim. Só a igreja mais alto, vai. Eu não sou mais escravo
Eu sou filho de Deus. Aleluia. Você pode levantar suas mãos. Fala assim comigo: eu rejeito todo espírito de servidão na minha vida, porque eu fui feito filho de Deus, e o próprio Espírito testifica no meu espírito que é isso o que eu sou. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Uma semana abençoada.